Bom, dando início ao nosso bate-papo sobre como utilizar o empreendedorismo na sala de aula, quero novamente agradecer a presença de todos vocês que estão nesse bate-papo, na nossa sala de aula virtual. Como eu disse, tem algumas pessoas que eu consigo ler o nome, tem outras pessoas que eu não consigo. Se vocês quiserem, a qualquer momento, digitar no chat ou fazerem perguntas abrindo o microfone, fiquem à vontade também. É só abrir o microfone ou pedir para eu liberar o microfone de vocês. Alguns microfones estavam fechados, estavam abertos, eu fechei. Então é só vocês abrirem e fazerem qualquer comentário que a gente começa a interagir. Bom, a gente tem um bate-papo programado para cerca de 40 minutos. E 40 minutos é muito pouco para um tema tão interessante e engajante quanto esse. Entretanto, eu acredito que a gente vai conseguir trazer diversas reflexões para o nosso tópico, em volta do nosso tópico principal. E para começar, eu quero fazer uma breve apresentação da minha experiência para dar um contexto, bem rápido mesmo. Vocês devem estar vendo na tela de vocês, em um segundinho, uma mensagem, na verdade um slide com a minha experiência profissional. Deve aparecer aí a última experiência em relação ao meu grau, o meu mestrado na Universidade de Nova York, lá nos Estados Unidos, onde eu fiz um mestrado com foco em ensino de negócios. Então eu fui atrás de capacitação para a parte de como os adultos aprendem sobre negócios. Eu também fiz alguns outros cursos relacionados à área de formação de professores, tanto na Flórida quanto em Boston. E aí tenho uma experiência acadêmica como aluno aqui do Brasil, no INSPER, onde eu me formei onde fiz uma pós-graduação e me formei como educador de empreendedorismo, especialmente nos últimos 8 anos, eu atuei bastante lá. E na FAP, onde foi a minha graduação. Eu queria só checar se vocês estão vendo essa imagem que eu comentei com vocês agora, ela está escrito experiência e tem uns logotipos dessas universidades, só para confirmar. Se vocês estão vendo isso. Paulo, você está vendo? Legal. Fechado, Maurício. Obrigado. Obrigado pelo feedback. Bom. Legal. Ela tá. Deixa eu aumentar a apresentação um pouco. Para quem está com a janela do GoToMeeting, que é essa ferramenta, vocês podem controlar, vocês podem puxar a janelinha e ela vai ficar um pouco maior a tela de vocês. Eu estou deixando quase no máximo. Eu posso aumentar mais um pouquinho, sim, mas vocês mesmos podem controlar daí. Eu acredito que vocês conseguem fazer isso. Bom, antes da gente entrar no detalhe, a gente tem alguns slides para seguir. Não, eles são slides que constroem um no outro, então a apresentação vai ser relativamente ágil. A gente tem um tema muito importante e eu vou tentar fazer ele não ser piegas, que é discutir o que é empreendedorismo. Tá? Essa definição, o que é empreendedorismo, a gente não vai entrar aqui em definições acadêmicas, é algo bem mais prático. O que é empreendedorismo? Entre algumas coisas que vocês já devem ter visto aí no mercado de uma maneira com mais detalhes até, a gente pode trazer uma das visões sobre o que é empreendedorismo considerando um ponto de vista de processo, um ponto de vista processual. E aí vocês devem estar enxergando aí na telinha de vocês, uma tela que está escrito o processo empreendedor. Você pode considerar que empreendedorismo pode ser estudado ou tem um ponto de vista dessa questão de processo, em que tem uma pré-operação e tem a operação, sendo que, pensando no ponto de vista mais tradicional de empreendedorismo, a pré-operação tem mais estágios. Você definindo o que é empreender ou o que é empreendedorismo para você vai fazer muita diferença no que você e como você vai abordar quando você ensina empreendedorismo. E brevemente, em processo de pré-operação, a gente vai ter empreendedorismo do ponto de vista da inspiração. Tá? Esse é apenas um dos diversos frameworks que vocês dando um Google aí vão encontrar tranquilamente na internet. Pensando no processo empreendedor do ponto de vista de inspiração. Você vai trabalhar inspiração? Como assim inspiração? Olha, dependendo do semestre que você atua, dependendo do curso que você ministra, se você está ministrando numa graduação no primeiro semestre comparado no MBA, você vai ter que trabalhar diferentes modos de inspirar.
Ou, eventualmente, se você está numa disciplina mais técnica, como ciências da computação, talvez a inspiração não seja tão necessária. Os alunos já venham mais engajados para isso. Eu só estou quebrando um pouquinho esse framework para a gente estabelecer um padrão, estabelecer um ponto de partida para o que vai vir a seguir. Tem uma transição, certo? Vocês estão acostumados aí, a pessoa parte da inspiração e vai para a identificação de oportunidades. Ela deixa de se preocupar com modelos de familiares, ou ela deixa de se preocupar com possibilidades disso dar certo, de carreira empreendedora ser uma carreira, e ela passa já a buscar identificar oportunidades. Então essa pessoa já tem ideias de negócios, ela já começa a pensar, e se eu montar uma empresa disso? Ou se eu intraempreender? Isso aqui vale também para intraempreendedorismo. E se eu intraempreender nessa área da minha empresa? Por aí vai. Uma outra fase que tem, ainda antes da operação, é a fase de preparação e planejamento. Então a pessoa conseguiu definir qual é o negócio, mais ou menos, ela funilou um pouco mais e ela está nessa fase de preparação e planejamento. E por fim, é a operação. Ela implementa, executa e opera esse negócio. Tem transições, vocês estão observando aí que tem muitas transições, e entre essas transições, algumas podem ocorrer antes, outras podem ocorrer depois, e isso não é tão relevante o momento da transição para esse nosso bate-papo. O que eu trago para a nossa discussão aqui é o que você vai ensinar quando você ensina empreendedorismo. Isso vai determinar muito do trabalho da sua instituição e o que você está fazendo lá dentro, dos seus colegas, do apoio que você vai buscar. Logo, é importante, entre diversos frameworks e modelos que existem no mercado, que você determine o que você vai querer ensinar, ou o que você vai querer trabalhar dentro de sala de aula, ou o que é possível trabalhar dentro de sala de aula. Veja esse exemplo que eu vou mostrar para vocês agora, que é o modelo onde a gente atua, onde a Clinton atua. Nós determinamos a faixa do meio que vocês estão observando aí, a fase de preparação e planejamento. Então, nos nossos programas, você não vai ver um curso falando sobre os benefícios de empreender. Isso pode ser algo muito inspiracional de um ponto de vista. Você vai ver algo mais específico como Canvas, construindo o seu Canvas. Isso saiu da parte de inspiração e isso vai muito mais para a parte de preparação e planejamento. Então, quando você determina um desses bloquinhos para você operar, você fica muito mais robusto. Não porque você precisa necessariamente determinar um deles, mas porque você fica com mais clareza em relação ao que você está fazendo. Então, você pode escolher uma dessas fases, por exemplo, ou você pode escolher horizontalmente, você pode escolher espalhar dentro do seu curso, dentro do seu plano de aulas, você pode escolher espalhar essas diversas fases. Você pode pegar um empreendedor convidado que já está operando e trazer ele para a sua sala de aula para explicar para ele quais são os dilemas que ele enfrenta no dia a dia da empresa. Ou você pode trazer um empreendedor que acabou de montar um negócio e pedir para ele explicar o que inspirou esse empreendedor ou empreendedora a iniciar uma empresa. Logo, eu fiz essa pequena apresentação, essa pequena introdução usando esse modelo ou esse framework, porque o que vai decidir e nos ajudar a entender o que a gente vai fazer e ensinar dentro da sala de aula é entender o que é empreendedorismo para você. E aqui, sem querer ser piegas, não é uma pergunta muito filosófica, discussão, não, vamos ver, veja bem. É muito claro, o que é para você? É uma disciplina obrigatória? É algo que você gostaria que os alunos fizessem para valer? É algo que você gostaria que os alunos seguissem como uma carreira acadêmica? Eu sou um professor de mestrado, eu gostaria que os meus alunos todos pesquisassem empreendedorismo. O que é para você empreendedorismo? Como você vê empreendedorismo? Você considera outras vertentes do empreendedorismo? Você considera empreendedorismo de imigrantes? Você considera empreendedorismo social? Você considera empreendedorismo familiar? O que é empreendedorismo para você? E normalmente, pela minha experiência nessa área, eu entendo que os educadores acabam se fixando no modelo, ok, mas eles acabam eliminando outros empreendedorismos, outras opções de empreendedorismo do cardápio. E isso tem uma influência enorme em como o educador vai ensinar empreendedorismo dentro da sala de aula. E aí, vamos pensar um pouquinho aqui. Para mim, empreendedorismo é abrir uma empresa?
Se o empreendedorismo para você é abrir uma empresa e você está ministrando um curso numa pós-graduação de uma escola de negócios totalmente voltado para o mercado, é possível que naquela sala tenha no máximo 5 alunos, 8 alunos de 40, tá? Um exemplo hipotético, pode ter um pouco mais, um pouco menos, mas não vai ser 100% de alunos que tenham interesse genuíno no que você está ensinando. Então, uma das coisas que a gente precisa discutir é o que é empreendedorismo para você como educador, o que você aposta as suas fichas na sua carreira acadêmica, na sua carreira profissional como educador, só que você vai ter que contrabalancear isso com o que é empreendedorismo para os seus alunos. Cada um dos alunos da sua sala, da sua disciplina, da palestra que você vai ministrar, tem um conceito diferente de empreendedorismo. Você pode trazer, se você puxar o DNA da árvore genealógica, ela vai falar, olha, é empreender um projeto novo numa empresa estabelecida, numa empresa nova, por exemplo. Isso é realmente simples de você, um pouco simples de você segmentar na sua sala de aula. Então você vai falar, olha, metade da sala quer abrir um negócio nos próximos 2 anos e metade da sala não quer abrir um negócio nos próximos 2 anos. Mas isso, por si só, acaba ficando muito raso quando você mergulha na realidade. Quando você mergulha na realidade, você vai ver que cerca de 4, 5% dos alunos que terminam um curso de uma escola de administração, por exemplo, acaba realmente empreendendo. Então, se você vem com o viés de empreender é montar um negócio novo, e esses alunos, no final das contas, 5% só vão empreender, você deu um curso para 2 alunos. Se sua sala tem 50, vamos pegar, 100 é bem difícil, né? Mas vamos pegar uma sala com 50 pessoas. 5% disso está falando de 2, 3 alunos. Então, o seu trabalho é entender o que é empreendedorismo para você, a sua visão, o seu DNA, o que te define, entender que existem outras opções alternativas, além da que você está ministrando, comparar isso com o que os seus alunos querem, o que os seus alunos vão enfrentar, até sem saber o que eles querem ou o que vão enfrentar, mas você dá essas ferramentas para eles se ajudarem. E aqui a gente vai entrar num terceiro item, que influencia de maneira enorme o ensino de empreendedorismo, que é o que é empreendedorismo para a sua instituição. Esses 3 pilares, na realidade, se a gente conseguir trabalhar esses 3 pilares de uma maneira única, mas única é difícil no sentido exclusivo, mas de uma maneira unida, a gente vai ter um ganho enorme no ensino de empreendedorismo dentro da sala de aula. Então, ao mesmo tempo em que nós estamos falando de como ensinar empreendedorismo, como usar empreendedorismo dentro da sala de aula, se você não definir a parte de estratégia dessa história toda, que é o que é empreendedorismo para você, para os seus alunos, para a sua instituição, o que você fizer dentro da sala de aula não vai servir para muita coisa, porque você pode estar influenciando seus alunos para empreender, quando na verdade a área de carreira só coloca no painel de vagas em multinacional. Você pode incentivar os seus alunos a empreender, a iniciar um projeto social, quando na realidade eles não têm nenhuma referência de projeto social na sua instituição ou na sua região. Então, antes da gente entrar com exemplos e falar de cases, qual é o case que eu uso, como que eu apresento, como que é a diferença entre um aluno de primeiro e último ano, é você mapear de uma maneira mais ampla e genérica o que é empreendedorismo para você, para esses alunos e para a instituição. Bom, eu vou entrar aqui num segundo momento, eu queria saber se alguém tem algum comentário sobre isso que a gente está vendo aí na tela. Alguém tem algum comentário? Vocês podem digitar alguma pergunta, qualquer coisa que vocês queiram falar. O Paulo concorda. Vocês tinham pensado dessa maneira já de algum modo? Vocês que estão aqui ouvindo eu falar, vocês já tinham pensado em abordar empreendedorismo considerando esses 3 pilares? Ou focado em um apenas? Como que vocês avaliam isso?
Paulo comenta também que não em todos os pilares. O Odilo diz que é um desafio, é um grande desafio para o educador unir todos esses pilares. Concordo, Odilo, é um desafio sim a gente unir esses pilares, mas é um desafio também a gente trabalhar individualmente esses pilares. Se você trabalhasse só você, seria um programa muito egoísta, certo? Vamos fazer um exemplo aqui. Imagine que eu sou um pesquisador típico rato de laboratório que fico só fazendo pesquisa e eu gostaria muito que os meus alunos todos fossem pesquisadores de empreendedorismo, rodassem aqueles modelos estatísticos fantásticos para publicar em journals de primeira linha. Se eu fizesse um curso só disso, eu estou pegando um exemplo bem específico, porque mostra como esse curso não teria muita ressonância com a sala. Agora, se você estiver numa instituição e ministrando isso num curso de mestrado, numa instituição pública com foco em pesquisa, isso teria muito mais ressonância. Então, você conseguir juntar é um desafio, mas você conseguir definir e abordar outras opções para você mesmo é um próprio desafio. Você conseguir identificar que dentro do laboratório você poderia abrir mão de tanto rigor estatístico e ir para algum lado e publicar em revistas de practitioners, revistas de praticantes, como uma Harvard Business Review, que não tem avaliação de pares, por exemplo. Você mesmo, nós mesmos aceitarmos outras possibilidades já é um grande ganho. E é difícil também. Eu vou ler alguns comentários. Tem um usuário que não tem o nome aqui cadastrado que diz que essa proposta ajuda a criar uma melhor interação com a classe. Sim. A Ana Maria comenta que é difícil convencer os professores de empreendedorismo que ensino de empreendedorismo não se trata apenas de abertura de negócios. Ana Maria, eu não sabia, eu sei que é complicado no aspecto, e eu sei que existe, mas vamos falar assim, eu já vi, mas eu não sabia que estava tão complicado isso no mercado, no seu ponto de vista. E aí tem mais vou retomar esse ponto aqui de abertura de empresa. Tem mais um usuário que diz que nos cursos universitários a tendência da disciplina é diluir. Esse é um grande fator que a gente vai encontrar no mercado. Esse é um grande fator que a gente vai encontrar no mercado, a questão da diluição da disciplina. Por isso que a gente trouxe esse tripé. Se você resolver 2 desses tripés, pelo menos você já tem uma estrutura bem forte. Se você resolver 2 desses tripés, por exemplo, avaliar a sua instituição, conseguir o apoio de 2, 3 educadores, pelo menos do semestre que você ministra, ou de outro período, você já tem um ganho grande. A Ana Maria cita aqui como migrou professores de outras áreas, certo? Migraram professores das áreas de marketing, não só de marketing, migrou de tudo que é área, para ensino de empreendedorismo. E o Odilo comenta aqui que abrir novos negócios está mais na moda. Odilo, esse é o grande desafio, a gente conseguir definir se isso é ruim ou bom também, tá? Não quer dizer que é ruim. Se o seu público, se o seu mercado, se a sua instituição promove e facilita isso, não tem grandes problemas de conceito. A questão é você avaliar se existem outras alternativas para você trazer isso para os seus alunos. E aí, a Ana Maria também faz um comentário muito interessante que na disciplina do primeiro semestre de graduação, ela explora a postura empreendedora. Então ela determinou que não vale a pena incentivar os alunos a fazerem planos de negócios. Eu estou exagerando aqui, eu sei que você não falou isso, Ana Maria, mas só um comentário. Você não destacou plano de negócios ou planejamento de negócios, mas a questão da postura. Esse debate é extremamente importante. Como e o que você vai abordar? Bom, a gente tem o nosso tema, né, do nosso bate-papo, que é, afinal, né, como utilizar o empreendedorismo dentro da sala de aula.
Esperamos que a gente consiga responder ou pelo menos gerar algumas dúvidas e debates em relação a esse tema. Eu selecionei aqui 4 tópicos que a gente passou aqui de uma maneira mais detalhada ou mais por cima, que eu vou falar mais um pouquinho. Nós estamos falando aí cerca de 25 minutos já, viu, pessoal? O tempo voa. A gente tem na nossa agenda mais uns 15 minutinhos, então eu incentivo vocês, quem quiser falar ou comentar aqui no chat, fica à vontade. Então, nós estamos todos aqui nessa terça-feira, às 7 horas da noite, tentando responder uma pergunta de uma maneira um pouco entendendo o nosso contexto, o nosso tempo e a interação que esse meio nos permite. Então, uma das coisas que eu trago para o nosso bate-papo é como utilizar empreendedorismo dentro da sala de aula. A primeira coisa é identificar o que significa empreendedorismo para você, para sua instituição e para os seus alunos. Não é um exercício extremamente complexo, pelo contrário. Você tomando um café com um colega seu e você colocar essa pergunta na mesa, você já vai ter 4 grandes coisas que você vai entender. Na nossa instituição ensinar empreendedorismo é uma ideia doida que um outro coordenador de curso teve. Ensinar empreendedorismo na minha instituição é algo extremamente sério e por isso que estão acontecendo diversos eventos. Essa reflexão de identificar o que significa empreendedorismo para você, seu aluno e sua instituição, vai ajudar você a determinar e ser mais eficiente dentro da sala de aula. Por quê? Entre outros aspectos, não adianta a gente se cobrar em fazer um curso de criação de novos negócios quando na realidade a instituição eventualmente não apoia isso. Ou vice-versa, a gente não tocar na questão de intraempreendedorismo enquanto ela é muito forte no seu curso ou nas outras disciplinas que trabalham próximas às suas, que são ligadas às suas. Então, se você conseguir responder e identificar o que significa isso, você vai conseguir olhar na cara do aluno e quando você der uma resposta, você vai estar falando a língua dele ou dela. E tem um comentário aqui no chat que diz que os cursos de graduação tendem a ter trabalho de conclusão, então há a possibilidade de alinhamento. Sim, há possibilidade de alinhamento. Não tem o nome da pessoa que fez esse comentário aqui, mas tem um ponto muito relevante quando a gente traz essa questão de alinhamento entre disciplinas, é considerar se o professor trabalha em tempo parcial ou tempo integral. Fica muito mais fácil esse alinhamento quando os professores envolvidos são tempo parcial. Então, João Ribeiro, obrigado. Obrigado, João. Então, quando a gente fala de integrar, de envolver outras disciplinas, nós temos que saber que se nós atuamos numa extensão, numa pós-graduação lato sensu, em que os professores têm, em sua maioria, a atuação em tempo parcial, vai ser uma dinâmica de interação totalmente diferente se a gente está falando de professores que atuam em tempo integral. Eu estou contando isso até para nós não nos cobrarmos tanto como educadores, para a gente entender que um universo de tempo parcial é diferente do universo de tempo integral. Então, se a gente conseguir entender melhor o que pode acontecer, quais são os tamanhos qual é o tamanho do raio que a gente pode atingir, a gente até vai se cobrar um pouco menos. E eu sei como professor de empreendedorismo se cobra, eu sei como a nossa disciplina nos promove a essas reflexões e essas cobranças. Então é entender que, olha, o nosso jogo vai ser esse aqui. Vamos jogar dentro dessa regra do jogo. O jogo vai ser outro. Vamos jogar o outro jogo. A gente só precisa saber que jogo que a gente está jogando. Eu vou trazer mais uma reflexão aqui para nós. Ela está totalmente ligada a essa reflexão anterior e a palavra friamente é de propósito. É entender que se você está, vou repetir o que a gente comentou agora, se você está ministrando uma disciplina numa faculdade que não apoia a criação de novos negócios, você vai dar murro em ponta de faca. Qual que é
essa instituição, o que você está fazendo lá, e até isso vale reavaliar profissionalmente. Eu estou pegando um exemplo bem pessimista aqui, mas é para mostrar esse lado. E do outro lado é fato, se toda a sua instituição promove um oba-oba, eu sei que não é o caso de vocês, que vocês são super autodirigidos, estão aqui nas 7 horas da noite numa terça-feira, não é o caso de vocês, mas se tem outros colegas, a sua instituição promove muita coisa de empreendedorismo e outros colegas não atuam, você vai ter um trabalho enorme aí de promover esse empreendedorismo também. A questão eu não sei se é o João que comentou aqui também, mas traz a questão do contexto, a ecologia, como os cursos estão ligados, como isso se envolve dentro da instituição, dentro do ecossistema da região e por aí vai. É isso aí. Um terceiro item, que isso tenha mais a ver com a sala de aula em si, esse bate-papo aqui foi preparado mais para uma reflexão do que como uma ferramenta específica, mas esse item, que é o que vocês estão vendo daqui a pouquinho aí na tela de vocês, diz respeito a selecionar e utilizar recursos disponíveis, baseado no que você determinou que a sua instituição quer, que os seus alunos querem, que você está afim de fazer, ou quer fazer, ou gosta, ou vai fazer, obrigado ou não. Quais são esses recursos que vão te entregar, que vão te apoiar a fazer isso? Lembra daquele slide, eu vou voltar aqui rapidamente, sobre o processo empreendedor, e aí ele vai desde a inspiração até a execução? Se você determinou que vai trabalhar a questão da inspiração de uma maneira muito forte, se você vai trabalhar a questão da inspiração de uma maneira muito forte, você tem que ver se a sua escola tem um número de ex-alunos que você pode, um núcleo de ex-alunos que você pode acionar. Quando a gente fala de ferramentas, envolve desde ferramentas que você pode usar como um banco de cases, que você também pode ir atrás, porque tem cases gratuitos na internet, ou você pode construir o seu, até visitar uma empresa. A sua escola permite que você faça uma aula numa visita técnica, numa visita a campo, ela permite que você traga um ex-aluno para falar, ela promove feira de carreira para você conseguir colocar, ao invés de uma barraquinha de só empresas da região, você colocar uma barraquinha lá de empresas startups ou do centro de empreendedorismo da sua escola. Isso, quando a gente fala de ferramenta, a gente fala também de construção das nossas ferramentas educacionais. Então não é só ver o que está pronto, é ver o que você consegue construir dentro do que está disponível. E aí, isso tudo está ligado. Se a gente pensar na criação de programas de ensino, a gente vai ter que usar ferramentas e recursos baseado no que a gente quer entregar. Então, antes da gente falar de que ferramenta, eu vou usar cases de ensino, cases longos, 30 páginas, modelo americano. Não, espera aí, mas o modelo americano, os alunos atuam em tempo integral. Nessa disciplina que eu estou ministrando, os alunos estudam tempo parcial, porque eles trabalham o dia inteiro, então eu não vou conseguir usar isso. Quais são esses recursos que você vai utilizar? Totalmente ligados ao que significa empreendedorismo para você, seus alunos de instituição. E por fim, a gente tem um item que eu chamei de se envolver, e aí eu coloquei entre parênteses se capacitar. Por quê? Se a gente está falando de criação de novos negócios, por exemplo, o professor ou o educador tem que saber o que está acontecendo em criação de novos negócios, tem que se envolver com feiras de incubadoras, tem que se envolver com participação de aceleradoras, de comitês de definição de projetos de investimento. Se você está ministrando um curso em que você tem um peso forte em intraempreendedorismo, você tem que ter um envolvimento em projetos de empreendedorismo, em projetos de consultoria, para você conseguir trazer a sua realidade para o aluno. E aí eu coloco, envolve se capacitar. E se capacitar, a gente tem uma oferta que é o motivo da gente existir aqui, eu digo do nosso lado, como Clinton, como uma empresa de capacitação de educadores. Nós temos cursos que vocês podem seguir. Poucos no Brasil, é fato, raros no Brasil, mas alguns no exterior. Vocês têm cursos como o Experiential Classroom, que eu vou digitar aqui para vocês. Experiential Classroom.
da Universidade da Flórida, que vocês têm 4 dias imersivos de ensino de empreendedorismo com os melhores educadores de empreendedorismo do mundo, porque tem representantes do mundo inteiro nesse evento. O que nós fizemos aqui do nosso lado foi criar uma mini versão do Experiential Classroom. Enquanto o curso dele é presencial, de 4 dias intensivo na Flórida, a gente criou um curso de 20 horas, diluídos em 10 semanas, 2 horas por sábado, em que a gente traz alguns dos elementos para apoiar o educador de empreendedorismo. Então, quando nós temos essa questão de se envolver, nós estamos falando de se capacitar e, infelizmente, nós temos ainda pouca oferta de capacitação para educadores de ensino superior, especificamente de empreendedorismo no mercado. E aí, aterrissando o que um programa de capacitação de educadores traz, o que ele poderia trazer. E aqui é uma das aulas que a gente realmente ministra. Esse programa existe, que eu vou apresentar para vocês. Inclusive, tem alguns ex-alunos aqui no nosso bate-papo. A gente fala, tem aula 0, que é uma abertura e teste técnico. Aula 1 fala o panorama do ensino de empreendedorismo. Aula 2, os principais conceitos, tipos de empreendedorismo, existem diversos. Você pode se especializar em empreendedorismo de imigração. Eu estou doido para ver o que está acontecendo, o que vai acontecer com essa crise de empreendedores lá da Europa, porque você colocando 1 milhão de empreendedores da mesma região na Alemanha, que eram de outra região na Alemanha, que tipo de negócio vai surgir a partir disso? E aí você tem outros conceitos que você pode tratar, esse é só um deles. A aula 3 fala de carreira empreendedora executiva, a distinção desses dois modelos. A aula 4, competências, que é o que a Ana falou que ela trata na aula dela. Como que você trata isso? Como você trabalha isso em sala de aula? A aula 5, 6 e 7, o foco é colocar a mão na massa. Então a gente saiu da conceituação de empreendedorismo e está colocando a mão na massa para aplicação e criação de um negócio. Como transformar ideias em negócios, ferramentas de modelagem. Uso o plano de aulas? Uso o Canvas? Ou uso o planejamento por premissas? O que eu uso? Qual que é o melhor? Então a gente tem esse dilema que nós mesmos acabamos indecisos, e não é trivial você fazer uma decisão dessa, envolve um monte de ferramenta, um monte de análise para você conseguir responder uma pergunta como essa. Ferramentas de modelagem de negócios, estudos de caso no ensino de empreendedorismo, e aí os últimos módulos falam de aprendizagem. Por quê? Se a pessoa aprende, se a pessoa empreende, é porque ela aprendeu a empreender. Então, qual é o processo? Quais são os possíveis caminhos? Intraempreender é diferente de aprender a empreender no próprio negócio? Como que você ensina as pessoas a serem autodirigidas? Como você ensina as pessoas a tirarem a bunda da cadeira e avançarem, e ligar para um concorrente, e marcar com o mentor, e ficar sábado trabalhando, e etc. Como que você ensina uma pessoa a fazer isso? E aí a aula 10 fala sobre como os alunos progridem, como que você vai em direção à expertise. Por que o Steve Jobs virou Steve Jobs? E por aí vai. Bom, eu quis fazer aqui um bate-papo dentro do limite que a gente tinha de tempo, mas com conceitos e discussões e pensamentos em relação ao tema, do que efetivamente como aplicar dentro da sala de aula uma prova de empreendedorismo. Você pode avaliar que necessariamente a sua prova dá em resumo, algumas pessoas aqui me perguntaram já, falando de prova, tá? Você pode diminuir o peso máximo, diminuir o peso, na verdade, da prova. Qual que é o mínimo que eu posso dar para a prova individual? 30%? Dá 30%, e o resto você faz em atividades. Então você pode jogar de algumas formas em relação a essa questão da prova em si. Bom, respeitando o nosso horário aqui, eu queria ver se vocês tinham algum bate-papo, alguma pergunta para a gente continuar um bate-papo aqui. E eu vou passar essa apresentação para vocês, aí caso ela inspire alguns de vocês. Mas eu queria perguntar para vocês, quem está ouvindo aqui no chat, se esse bate-papo gerou algumas reflexões, se vocês têm alguma coisa a acrescentar do que foi apresentado até agora. Vou resgatando aqui a Ana, o Maurício, o Lincoln, o Odilo, o Paulo, as outras pessoas que eu não estou vendo o nome, o João. Bom, Ana, legal. Legal saber se teve a oportunidade de avaliar o trabalho. O Paulo
cita que é um assunto com muitas oportunidades de pesquisa e aprofundamento. O Odilo comenta que quanto mais falamos desse tema, mais vê os desafios que esperam pela frente. Odilo, você está em direção à expertise. O Michael Jordan, a gente falou isso na outra aula, o Michael Jordan, como o Michael Jordan falaria do treino dele? Michael Jordan, me explica como era o seu treino. Ele vai falar, não, meu treino era muito suave. Cada vez que eu treinava, cada vez que eu jogava uma final de campeonato, era mais fácil. Muito pelo contrário. Essa questão de ficar mais complicado e mais difícil mostra que você está evoluindo e desenvolvendo na área. Tem uma pergunta sobre... Eu vou ler a pergunta inteira aqui. Se uma instituição de ensino superior tem a intenção de desenvolver o empreendedorismo não apenas como uma única disciplina, mas como uma disciplina transversal em todos os cursos, e se uma disciplina quer envolver... Tá, agora eu entendi. Não tinha lido bem. A pergunta em resumo é: o que a gente faz quando uma instituição tem intenção de desenvolver o empreendedorismo através de todos os cursos? Olha, aí o Odilo pergunta, estilo Babson College? A gente tem uma pergunta aqui que ela pode rodar por horas. Ela pode rodar por horas, mas eu queria resgatar um livro que estava aqui na minha mesa. Corporation University. Eu estou perguntando aqui para a Ceci que trabalha comigo. O livro que é sobre universidades empreendedoras, é aquele pequenininho. É um que eu te emprestei, eu acho. Eu vou mostrar a capinha de um livro para vocês, que eu não estou achando o livro. Eu vou abrir aqui uma imagem na tela que eu lembro, a gente vai ver a carinha dele. Ele chama Entrepreneurship and the Modern University. Aqui. Eu acho que você não trouxe, tá, Ceci? Estou te jogando na fogueira. Eu emprestei aqui o livro para a Ceci, que trabalha comigo. Esse livro que eu vou mostrar para vocês. Estou te enchendo, tá? Depois a gente acha. Essa carinha que vocês devem estar vendo agora é um livro que trata muito desse tema. Ele fala da evolução do empreendedorismo nas instituições e ele mostra coisas e disciplinas e ações e atividades que você pode fazer para exatamente atingir esse objetivo que você colocou. E tem um comentário aqui. Afinal, qualquer profissional pode ser empreendedor. Esse é um grande dilema que a gente está enfrentando, inclusive com educadores, porque a coisa natural é o educador, o coordenador de curso, achar que empreendedorismo é da faculdade de administração. Nós temos no Brasil, todos os anos, 800 mil empresas que são abertas. Todos os anos. Teve ano aí que bateu 1 milhão de empresas abertas, até mais. Se nós temos 800 mil estudantes de administração, você vai falar, todos os alunos de administração estão abrindo empresa? Imagina. Você deve ter aí 5% dos alunos, 10% dos alunos abrindo empresa de administração de todas as áreas. Então, é um clichê falar que a gente precisa convencer ou ter o comprometimento da alta direção. Isso é um clichê máximo. Vamos dizer que isso já foi feito. Vamos falar que isso já aconteceu. A gente ainda tem dilemas em termos de conseguir convencer outros professores se eles são de tempo parcial. Como você vai botar todos os professores de tempo parcial para conversar sobre esse assunto? Então, eu acredito que isso se a gente for seguir o que aconteceu no exterior, especificamente nos Estados Unidos, que é um grande exemplo para nós, a gente está falando de uma briga de 10 anos para frente. Para você ter uma ideia, o que foi feito de pesquisa de investimento anjo e as empresas do tipo Gazela, o Brasil está atrás
30, 40 anos de pesquisa na área de pesquisa em empreendedorismo. A primeira pesquisa que foi feita sobre investimento anjo nos Estados Unidos foi no final dos anos 70. A primeira pesquisa sobre empresas gazelas, que são aquelas empresas que crescem a taxas muito grandes e são responsáveis pela maior parte dos empregos gerados, foi feita na década de 80. Isso só chegou no Brasil agora. Então, o que a gente está enxergando, ou o que a gente está passando na realidade, é o que aconteceu nas escolas americanas. Se isso lá é relativamente novo também, você não tem todas as escolas com centros de empreendedorismo altamente estruturados. Yale criou seu centro de empreendedorismo há cerca de 8 anos, um centro estruturado. A New York University, falando de um centro intra e interdisciplinar, ela foi criada ano passado. Então, a universidade criou uma área em que todos os alunos das outras faculdades podem beber. Então, é totalmente novo. Eu acredito que a gente tem, tirando o bate-papo, a questão meio óbvia que vão te responder, a gente precisa ter uma pessoa que vai apoiar a causa na alta direção, vamos falar que você já tem isso, a gente precisa de tempo. Então, a gente está falando de tempo, é um recurso que a gente tem. Fazer o quê? O tempo vai passar, vai precisar de 8 anos, 5 anos, 10 anos para isso acontecer? Vai. Só que a gente precisa começar a mover a máquina agora já. Movendo a máquina agora, vai levar o tempo que isso leva. Você não pode ter um filho com 2 meses de gestação, você precisa ter 9 meses de gestação. A gente está falando a mesma coisa para atingir esse objetivo. E aí eu assino embaixo, qualquer profissional pode ser empreendedor. A gente teria que tirar ou pelo menos inserir o ensino de empreendedorismo em outras faculdades, não apenas na faculdade de administração. Ter um coordenador de um curso na área de profissionais liberais, por exemplo, fisioterapia. Pega o coordenador do curso de fisioterapia, ele tem que fazer parte do conselho desse grupo de professores que fala sobre isso e explicar para ele que não vai ter emprego para todo mundo nessa área. É só você fazer uma pesquisa na sua graduação e ele vai ficar claro. Com dados, eu acredito que a gente chega lá. E aí tem mais um comentário aqui da Ana, que ela trabalha com o ensino da gestão de pequena empresa, que tem tudo a ver com o conceito de empreender versus ser empresário. Tem uma discussão enorme aqui, Ana, que você deve enfrentar no seu dia a dia como educadora. Gestão de microempresa é a mesma coisa que empreender, ou franquia é empreender, etc. Isso aqui é uma delícia, a gente vai ficar falando horas. Mas se você definir que o seu conceito, baseado na sua experiência, baseado em cases, em artigos, etc., que isso para você é empreendedorismo, minimamente baseado em algum pilar que você viu, alguma discussão mais séria, eu não vejo problema algum a gente trabalhar esses temas e trazer a discussão na sala de aula, porque o aluno, o empreendedor do jeito que ele vai construir o seu próprio conceito de empreendedorismo. O mais importante, eu acho, é a gente abrir o viés, abrir possibilidades e abrir alternativas para que esse aluno ou essa aluna consiga absorver e ir construindo ao longo da carreira. Mesmo porque, para valer mesmo, um empreendedor bem-sucedido, para valer, vai começar a sua empresa lá aos seus 30 e poucos anos, 35, 40 anos, 38 anos. Raros, extremamente raros são os casos de empreendedores que montam empresas com 20 anos, 22, 25 e têm sucesso com essa idade. O tempo de maturação aí é de 7 anos, 5 anos de um negócio. E olhe lá. Bom, eu vou parar por aqui. Vou parar a gravação para quem está em casa. Antes disso, eu vou só comentar, vou mandar para vocês o vídeo gravado e a apresentação que foi feita, mais essa referência. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição para trocar ideia sobre esse assunto. Convido vocês a fazerem parte do grupo de discussão da Clinton no Facebook. Eu vou passar o link também. E é isso, pessoal.